Aborboye, eu sou o Babá Alcimar, do Ilê Axé Ogum Adairê, ou Moad Agumalê. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro dessa série de programas que nós programamos, que nós idealizamos, para transmitir conhecimentos, informações, orientações, para complementarmos o nosso conhecimento a respeito da teologia e da filosofia dos orixás. Hoje, a nossa proposta é falar um pouco sobre o sacerdócio. O papel do sacerdote, quem é o sacerdote, como ele se forma, e para orientar as pessoas também a fazerem a sua escolha, no caso de quem ainda não se decidiu a respeito de quem procurar, quais são os elementos que são importantes, que são relevantes para que se faça uma observação, para que ajude as pessoas a fazerem as suas escolhas. Nós, nesse primeiro encontro, nós conversamos um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha biografia, né, muito breve e muito mais, óbvio, centrada na questão religiosa, né? O que acontece? Neste período de formação espiritual, logo após o processo iniciático, como eu pertencia a uma casa de candomblé brasileiro, obedecíamos essas regras de conduta que regrava os 7 anos de formação para que um Iaú se tornasse um sacerdote, uma pessoa pronta. No meu caso, isso se deu um pouco mais adiante. Apesar de chegar aos 7 anos e já ter o tal direito do sacerdócio, já estar pronto, já receber os elementos, que eu tinha condições de fazer isso, porque eu recebi da minha sacerdotisa, na época, uma pessoa com quem eu auxiliei por muito tempo eu fui auxiliar, eu aprendi muito com a minha convivência, eu tirei muito proveito desse tempo de Iaú, como se colocava, né, na condição da pessoa que ainda não tem os 7 anos completos. Então, durante esse período, a minha permanência com a minha Ialorixá, que era uma pessoa que tinha um grande conhecimento, era uma pessoa com muita informação, com muita bagagem espiritual, então eu aprendi bastante, foi uma escola, realmente foi um período de formação, de escola, para aprender as práticas do que se faz dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de orixá. Só que, nesse período, eu tive contato, eu conheci uma pessoa, um amigo, que nós trabalhamos juntos, e ele já era sacerdote, o Edinho Dalchum, um amigo meu, um grande amigo, que depois se tornou uma pessoa da família, né? Viramos amigos, irmãos, compadres, e convivemos juntos por muitos anos. Hoje ele já é falecido. Mas na época, ele já tinha a casa dele aberta, e ele fazia alguns atendimentos, e ele me propôs nós montarmos uma casa juntos. Quando nós montamos a casa, eu fiquei numa condição de segundo plano, né? Eu não queria, na realidade eu não queria o meu envolvimento na casa de axé. Eu queria dar o suporte, fazer a mesma coisa que eu fazia dentro da casa. Minha mãe fazia na casa de axé, que nós montamos juntos essa casa. Logo no princípio disso, esse sacerdote, ele teve um problema com o trabalho, enfim, ele teve que mudar de cidade, ele foi embora para o Mato Grosso e essa casa ficou. Quando essa casa montada ficou, e eu era a segunda pessoa dessa casa, eu acabei assumindo a responsabilidade desta casa e passei a ser o sacerdote da casa. E ainda estava vinculado a essa Ialorixá na época. E aí, quando ele saiu, eu comecei, mesmo relutante, a assumir esse papel. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacerdócio, apesar do preparo,
Mas, apesar de estar preparado para isso, na época, o que aconteceu foi que esta casa, que não era para mim, eu era um suporte, ela veio direto para as minhas mãos e eu assumi essa casa a partir desse momento. Então, eu tive a oportunidade de passar por esse estágio, por essa passagem, por essa transição. E aí eu me tornei o sacerdote de fato desta casa. Fui empossado, fui colocado, enfim. E aí a casa teve a sua continuidade. O meu encontro com Ifá foi depois disto. Quando eu me encontrei com Ifá, quando houve a minha iniciação para Ifá, quando eu soube do meu Odu, da minha predestinação, da minha missão espiritual, isso já estava, de uma certa forma, engajado, já estava estabelecido. Então, como eu disse, em toda a minha trajetória espiritual, eu tive muita sorte, porque essas coisas foram acontecendo e foram se encaixando sem conflitos, sem barreiras. Nós tivemos esse diálogo, né, com as divindades, com Ifá, e foi exposto para mim o que eu deveria fazer, como eu deveria conduzir a minha vida espiritual a partir daí. O que acontece? Muitas pessoas descobrem a sua propensão para o sacerdócio, a sua missão sacerdotal, a partir do momento da iniciação, quando o Ifá determina isso. Existem odus específicos onde esclarecem a necessidade do sacerdócio, da missão espiritual, literalmente descrita, certo? Tem outras pessoas que já eram sacerdotes antes, como era o meu caso. Existem outras pessoas que já tinham a sua casa montada, ou era uma casa de umbanda, ou era algum outro tipo de templo, e que depois recebe essa determinação de Ifá, e isso também já estava pronto e não podia ser desvinculado, separado. Não poderia haver um novo começo, uma nova casa, fecha tudo, zera tudo e vamos começar novamente de uma outra forma. Quando a pessoa encontra com o Ifá, depois dessa situação, que é o caso de muitos brasileiros, de muitos irmãos meus, de muitas pessoas que eu conheço, quando ela encontra o Ifá, isso vem a agregar, a complementar, a trazer transformações para que esta casa tem a sua continuidade dentro dos ensinamentos, dentro da doutrina, dentro da filosofia dos orixás, com os conhecimentos de Ifá, a partir daí, com a determinação, certo? Então, quando isso aconteceu, a casa, ela teve a orientação a respeito dos orixás, a respeito de missão, de como nós faríamos esse trabalho a partir daí. E esse sacerdócio, como eu disse naquele primeiro encontro que nós tivemos, ele acontece por uma questão de predestinação, por uma questão de preparo espiritual e de uma missão que não tem fim. Ela não termina. O sacerdote, ele nunca vai estar totalmente pronto. Ele começa a seguir a sua trajetória, ele começa a galgar esses degraus, ele começa a adquirir esses axés específicos, e ele nunca termina. Então, aquela pessoa que passou pelo processo iniciático, se tornou um sacerdote e estacionou ali, ou aquilo basta para a pessoa, é o suficiente para aquilo que ela se propõe a fazer, mas existe uma ambição, existe uma busca. Eu tenho essa ambição de ter um desenvolvimento, de ter um crescimento, de adquirir mais axé, de adquirir mais conhecimento, de ter mais experiência, de ter mais subsídios,
para poder desempenhar o meu trabalho melhor, de uma forma melhor. Como nós colocamos também anteriormente, o sacerdote ele se inicia para uma casa, para uma família. E ele vai seguir as orientações e os passos e as diretrizes desta família. E dentro da nossa família, esta formação, ela se dá assim, você faz as suas iniciações, que são correspondentes às suas necessidades pessoais e espirituais, e depois existem as especificações, as especializações. Ninguém pode ser bom em tudo. Nós temos que ter conhecimento a respeito das coisas, nós temos que ter o entendimento, nós temos que ter o axé, e este sacerdote, esta pessoa que se predispõe a ser o sacerdote, ele minimamente tem que ser uma pessoa cuidada, tem que ser uma pessoa que cuida de si, tem que ser uma pessoa que se abastece de axé, tem que ser uma pessoa que tem a continuidade do seu desenvolvimento espiritual. Então, este sacerdote, ele continua buscando elementos, axés, por quê? Porque ele não pode cuidar da ancestralidade de uma pessoa se ele não cuida da sua própria ancestralidade. Ele não pode cuidar da cabeça, do ori de alguém, se ele não cuida do seu próprio ori. Ele não pode cuidar, vamos dizer, da predestinação, do destino de alguém, se ele não cuida do destino dele. Ele não pode cuidar da saúde de alguém se ele não tem isso em si, se ele não tem esse axé de cura em si. Porque nós vamos trabalhar com todo tipo de cura. A cura mental, a cura intelectual e a cura física, do corpo físico mesmo. Então nós vamos precisar desse axé, vai precisar do axé de Obaluayê, eu vou precisar do axé da Oxum, eu vou precisar do axé da Iemoja. Como que eu vou cuidar de uma família? Como que eu vou estruturar uma família se eu não tenho o axé que vai me proporcionar fazer um melhor, desenvolver um trabalho melhor, fazer um atendimento onde o axé necessário que aquela pessoa, que aquele devoto ou que aquele cliente busca, eu tenho que ter em mim isto. Porque eu sou o sacerdote, ele é o transmissor do axé. Então, quando ele recebe essa força e ele tem a capacidade espiritual de fazer a manipulação destas forças através do axé que ele tem dos orixás, ou por iniciações, ou por conhecimento a respeito, ele vai fazer esse trabalho, ele vai manipular esta energia como transmissor desse axé, como interlocutor entre a pessoa e as divindades, e ele vai fazer esta transmissão. Vai se utilizar do jogo de búzios, do oráculo, através de Ifá, vai fazer a identificação do problema, vai fazer a identificação da cura, o que cada pessoa precisa, qual é a necessidade de cada um e que tipo de energia ele vai precisar manipular para promover o bem, a correção, a alteração necessária para cuidar da vida dessa pessoa. Então o sacerdócio, ele tem este preparo espiritual, mas o sacerdote também, ele não deixa de ser um cidadão, uma pessoa que vive numa cidade. Por exemplo, eu vivo aqui em São Paulo, numa metrópole. Nós temos que ter um conhecimento a respeito de política, a respeito de história, a respeito da situação mundial, da situação econômica, porque eu vou conversar com pessoas que vão me trazer necessidades e que eu tenho que ter minimamente alguma informação do que acontece no mundo.
Então tudo aquilo que eu trouxe desde a minha infância, da minha educação, daquilo que eu recebi na minha casa, tudo aquilo que eu aprendi na escola, tudo aquilo que eu aprendi na universidade, tudo aquilo que eu aprendi com os meus amigos, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida profissional, tudo aquilo que eu aprendi no mundo corporativo, me dá uma visão, me dá um conhecimento, me dá um suporte para que eu possa ter um diálogo e poder conversar com essa pessoa e ter uma proximidade. Então, todo tipo de informação, ela faz parte, ela compõe esse sacerdote. Então, não é somente a questão espiritual, não é somente saber manipular o axé, mas também ser uma pessoa que consiga se comunicar, que consiga se expressar, que consiga entender o problema do outro, que consiga entender o momento que nós estamos vivendo, o momento político, o momento histórico, o que está acontecendo no planeta, tudo. Nós passamos por um processo de pandemia em que nós tínhamos que ter algum conhecimento a respeito. Uma pessoa que vai fazer um atendimento não pode ser uma pessoa alienada, tem que ser uma pessoa que tenha algum conhecimento para poder passar uma orientação. É lógico que o sacerdote, ele não vai expressar a sua opinião própria a respeito de um determinado assunto. Ele vai seguir a orientação de Ifá, mas ele tem que ter elementos para que ele possa pelo menos ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, o que aquele devoto ou o que aquele cliente tem a dizer para ele. Então esta formação que é fora da casa de orixá, ela é tão importante quanto. Porque esta pessoa tem que ter esse conhecimento do mundo, tem que ser uma pessoa do mundo, uma pessoa que conheça os lugares, que saiba se situar no seu mundo social e que tenha condições de transmitir esse saber, de transmitir esse conhecimento para a pessoa que busca este axé, esta necessidade. Porque a porta de entrada da casa de axé, ela provavelmente vai ser através da consulta oracular. E é naquele momento em que a dificuldade, o diálogo vai acontecer. Qual é o problema da pessoa, quais são as suas necessidades, o que está acontecendo, qual é a dinâmica de vida desta pessoa. Tem muitos casos em que esse diálogo, através do jogo de búzios, ele chega a ser terapêutico. Porque muitas vezes a pessoa sai da mesa de jogo, ela já sai com uma solução, ela já sai com um esclarecimento somente através da conversa, através do diálogo. Então esse diálogo, se ele é completo, se ele é claro, se ele é preciso, se é uma pessoa que tem conhecimento, que tem condições de transmitir esse saber ou sabe ter este acesso, sabe ser ouvinte, e aí vai conseguir fazer esse tratamento a respeito do que está acontecendo com a pessoa. Simplesmente, muitas vezes, acontece de ter uma conversa, um diálogo, e isso acaba elucidando, acaba esclarecendo, acaba trazendo a situação. Quantos diálogos de jogo, eles não terminam enviando a pessoa para fazer uma consulta, óbvio, com um advogado, para fazer uma consulta médica, para buscar uma orientação de um profissional específico daquela situação da qual a pessoa tem alguma necessidade. Ela vai ter que procurar um contador, vai ter que procurar uma orientação profissional, vai ter que procurar um curso, uma formação, algum aprendizado, algum saber, para que ela possa dar continuidade na vida profissional dela, para que ela possa ter, para buscar uma promoção, o que essa pessoa precisa. Então, o que pode ser agregado a isso? Qual a orientação que você pode dar? O jogo de búzios, ele pode te orientar a respeito de uma alternativa. Você vai fazer direito ou pedagogia. Você vai ao jogo de búzios, você consulta a Ifá e você consegue saber qual é o direcionamento, o que é mais apropriado para aquela pessoa. Mas muitas vezes o seu conhecimento individual consegue fazer uma leitura do perfil daquela pessoa e ajudá-la a fazer uma escolha, a fazer
uma complementação daquilo que ela já tem através do seu conhecimento, mas sempre buscando a resposta de Ifá. Então, nós temos o conhecimento espiritual, nós temos o preparo espiritual, nós temos o abastecimento do axé através das iniciações complementares, da incorporação do axé que cada divindade tem, e isso vai trazer para o sacerdote os elementos necessários. Ele vai ser o interlocutor entre as divindades e os materiais, onde ele vai fazer essa transferência. Ele tem esta capacidade espiritual, ele tem esse axé, esta força de realização para poder fazer essa transmutação, mas ele também tem que ser uma pessoa que tem algum complemento, né? alguma informação. E isso vai ajudar a ter um desenvolvimento, um trabalho melhor, certo? E aí nós temos uma outra face dessa história, desse papel do sacerdote. O papel do sacerdote como gestor de uma casa. O que é a parte mais difícil. O mais difícil, ele não é gerenciar a parte espiritual, a parte ritualística, porque isso ele já tem. Agora, aí entra a questão de administrar pessoas. Uma casa de axé, ela vai receber pessoas, esse sacerdote vai receber pessoas. Essas pessoas vêm para a casa de axé, elas vêm feridas, elas vêm machucadas, elas vêm com problemas, elas vêm com falhas, elas vêm com necessidades de correção que vão ser identificadas no decorrer do tempo de permanência dessa pessoa dentro da casa de axé. E enquanto estas correções não acontecem, enquanto este conhecimento não acontece, enquanto essa reciclagem não acontece, cabe ao sacerdote fazer a gestão disso. A gestão administrativa da casa. Uma casa tem custos, tem que ser administrada, né? E a questão é da importância deste sacerdote dentro da casa. Porque quem está em primeiro plano na casa são as divindades. O sacerdote serve às divindades, e não as divindades que servem ao sacerdote. É ele quem faz a interlocução, como eu disse. Então o diálogo do sacerdote com as divindades tem que ser limpo e claro, e muito bem elaborado, certo? As divindades em primeiro lugar. Em segundo lugar estão os devotos. Em terceiro lugar é que está a posição do sacerdote, em ordem de importância dentro da casa. Porque o devoto é a razão de existir do sacerdote. Esse devoto, ou esse cliente, ou esta pessoa, só está na casa porque tem alguém que possa provê-lo daquilo que ele precisa. Então, a razão de existir é a do sacerdote. É ele que está na condição de servir a esta pessoa. Então, a importância, por isso que se reverencia o sacerdote, né? Porque essa pessoa está entre mim e as divindades. E se reverencia o sacerdote por isso. Por ele ter essa capacidade, e por ele ser o provedor desse axé, por ele ser o provedor das soluções da vida de uma pessoa. Então, na casa de axé, dentro dessa ordem de importância, o sacerdote, ele vai trabalhar fazendo a gestão desta casa, a administração desta casa. E ele vai ter, obviamente, quem cuide dele, como eu disse, né? Ele não pode ser uma pessoa descuidada, ele tem que ser uma pessoa que tem alguém, ele tem que ser uma pessoa que faz, que o ajude na trajetória para que ele possa construir e ter o crescimento ininterrupto. Não termina nunca
O desenvolvimento espiritual não acaba. E aí é esse o ponto, né? Então nós entendemos como funciona esse sacerdócio. É esta proposta de doação, é esta proposta, a pessoa se propõe a doar o seu tempo de vida, o seu trabalho se ocupar para que tudo isso aconteça. E essa pessoa, ela tem uma doação em si, ela tem uma entrega em si, que muitas vezes a própria família acaba ficando em segundo plano, a sua vida pessoal acaba ficando em segundo plano, porque a responsabilidade é que vai falar primeiro. A responsabilidade com o axé, a responsabilidade com a casa de axé. É por isso que essa pessoa tem que ser uma pessoa que se cuide. Essa pessoa não pode se expor ao risco ou à displicência de ter a sua vida em risco, com risco de saúde, com qualquer tipo de, vamos dizer, de promiscuidade, vamos dizer, na questão do comportamento. Porque o desperdício do tempo de vida, o desperdício da vida, os problemas pessoais que esta pessoa pode ter, eles não podem ser maiores do que a responsabilidade desta pessoa dentro da casa de axé, porque a casa de axé é a sua prioridade, ela está ocupando um espaço maior. Então, a administração desta vida pessoal, ela tem que ser equilibrada. Não quer dizer que porque você é de orixá, que você é iniciado ou que você é um sacerdote, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades, que você não vai ficar doente, que você não vai ter compromissos pessoais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isto, em vários momentos, isso vai ficar num segundo plano. A prioridade, ela vai estar com a responsabilidade com a casa de axé. O que essa pessoa precisa, qual o tempo de formação, o tempo que ela vai ter que se preparar para isto, o que ela vai ter que fazer para ela ter a sua disponibilidade, a sua sorte, né, trabalhada para que ela tenha uma participação maior na sua vida espiritual do que no restante. Tudo isso tem que caminhar junto. Essas coisas caminham junto. A pessoa tem a sua vida, tem a sua família e a casa de axé. Existem situações em que a família trabalha junto, a família fica junto. Não é? No meu caso, por exemplo, a minha família, todos são iniciados, todos frequentamos aqui o mesmo templo, frequentamos a mesma família de axé, o templo Odudua, então nós estamos juntos, não tem separação, não tem ruptura aí, todos nós praticamos a mesma dinâmica de axé, a mesma forma de fazer os seus rituais. Então isso já não tem uma separação, certo? E tudo isso vai compondo este conjunto de coisas que nós chamamos da casa de axé. Qual é o perfil desta pessoa? Qual é o perfil deste responsável? Nós estamos falando isso também para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. No caso de quem ainda não se decidiu a respeito de quem procurar, do que fazer, de qual lugar, de qual casa de axé, né? A proposta desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele não é só passar informações
para as pessoas que são devotos. Nós vamos ter, inclusive, um episódio falando a respeito do devoto e do não devoto, né? Esse diálogo é para passar informações para que haja um entendimento comum, porque a busca pelo sacerdote, muitas vezes, ela é baseada na questão da troca, na questão da terceirização do problema. Algumas pessoas vão buscar um sacerdote de orixá em troca da solução de um problema. A solução desse problema, ela pode estar envolvida em mudança de comportamento, em alguma questão ritualística ou na busca de algum axé específico, como eu já disse, mas esta busca, ela vem para trazer uma conexão com esta casa de axé baseada numa necessidade, baseada numa dificuldade, baseada numa falta. E eu gostaria, eu acho que nós temos que propor uma nova visão a respeito disso, que trazer um conhecimento para que as pessoas venham buscar o axé, venham à procura de um sacerdote pelo conhecimento, pelo que esta pessoa pode transmitir, pela forma como nós conseguimos abordar a teologia dos orixás, que é um conhecimento, um saber que pode tocar qualquer pessoa. Então, esta busca, que ela não seja somente pela necessidade, que ela não seja somente pela busca de uma solução na troca, né? Eu vou fazer uma coisa e eu preciso resolver o meu problema, eu vou fazer um determinado ritual. O ideal seria que também houvesse pessoas que, pelo conhecimento que nós estamos transmitindo, possa buscar a informação, possa buscar uma aproximação com um sacerdote de culto de orixá, porque nós estamos falando de uma linguagem universal. Ifá serve para qualquer pessoa, Ifá cabe para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seguir os ensinamentos de Ifá vai conseguir ter uma boa vida, ter um bom relacionamento, ter um bom trabalho, vai conseguir ser uma pessoa inserida socialmente e vai ter a condição de ter elementos e condições somente seguindo as informações, seguindo os conhecimentos, a sabedoria de Ifá. Os rituais, toda a parte litúrgica que é necessária, ela pode ser inserida nisso. Mas o ideal seria que nós tivéssemos esse encontro, esta busca, esta conexão através da intenção pela busca de uma vida melhor, e não somente pela troca ou por um problema ou por alguma dificuldade que essa pessoa venha buscar, né? Então é isso, por hoje nós temos esta proposta, e num próximo encontro nós vamos tratar de outros temas e provavelmente vamos falar sobre a questão do Auô, né? De quem é o iniciado, o guardião do segredo. Obrigado a todos, obrigado pela participação desse nosso programa. Até nosso próximo encontro.